guys, how are you doing? I'm so happy today because it's this great day in my life. Olá com vocês, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou hoje no meu grande dia, graças a Deus, tudo em paz. E vamos nós para mais uma aula. Mas antes de iniciarmos essa aula, eu gostaria muito de pedir a você para curtir nossas aulas, comentar nossas aulas e, se puder, para quem ainda não é inscrito no nosso canal, também se inscreva aí abaixo nesse botãozinho vermelho, porque nos ajudaria muito. E compartilhe com os amigos, com os seus colegas, os seus conhecidos, para que eles também possam ter essas aulas e assim ter esse objetivo na vida realizado, que é ser fluente em inglês. So guys, let's go! Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre personality, né? Na aula anterior, nós falamos sobre personality, mas agora vamos falar no âmbito de negative qualities. Negative qualities. Negative qualities. Negative qualities. Negative qualities. Então, nesse contexto, iremos novamente trabalhar com a ideia. São 3 tipos de sujeito, porém, eu vou sempre usar um de cada frase. Então, na primeira frase, nós vamos falar o que? Sobre his. He's boring. He's boring. He's boring. Ele é chato. Pense numa qualidade negativa, né? He's boring. Ele é uma pessoa entediante, né? Ou podemos falar o que? She's a real pen. She's a real pen. She's a real pen. She's a real pen. Lembrando sempre que não traduza ao pé da letra. Traduzindo ao pé da letra, a gente vai acabar perdendo a contextualização. Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, o que não devemos fazer seria, ele é uma dor real. Então, nesse caso, a gente quer falar, como a gente diz em português, né? Ela é um porre. Então, she's a real pen. She's a real pen, né? Então, quando a pessoa realmente é tímida, né? Que acaba até, de uma certa forma, atrapalhando sobre os aspectos de formas sociáveis, a gente pode, no caso, falar sobre you're really shy. You're really shy. You're really shy. You're really shy. Rapaz, você realmente é muito tímido. Você é muito tímido, né? É uma pessoa introvertida, né? Ou quando a pessoa ela é uma pessoa muito teimosa, nós podemos falar o quê? He's very stubborn. 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 Olha, ele é muito teimoso, é quase um taurino, né? Sabe como o taurino é teimoso, né? Então, he's very stubborn. He's very stubborn. He's very stubborn. Nós podemos falar sobre uma pessoa que não tem um bom temperamento, né? O temperamento é bem agressivo. Então, nesse caso, nós podemos falar o quê? Nós podemos usar sobre she has a bad temper. 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 Ou seja, ela é uma pessoa bem explosiva, né? Ela é uma pessoa geniosa, né? Ela é aquela pessoa que tem um gênio muito forte, né? Não um gênio de ser inteligente, mas um gênio de ser complicada para as pessoas lidarem com ela, né? Agora nós podemos ter o quê? Nós podemos ter essa frasezinha célebre, né? Para aquelas pessoas que têm um olho que só Deus na casa, né? Quando olha algo, já sabe que aquela coisa ali tem um valor muito caro, né? O preço dela é muito caro. Então, you have an expensive taste. You have expensive taste. You have expensive taste. You have expensive taste. Você tem um gosto muito caro. Você gosta de coisas caríssimas, né? You have expensive taste. You have expensive taste. Ou
quando no caso, né, lembrando sobre a questão do have e do has, que é de acordo com o sujeito, quando nós falamos na terceira pessoa do singular, que é no caso he, she ou it, nós usamos o verbo has. Quando nós temos os outros sujeitos, aí sim nós podemos usar o que? Have. Então, she has expensive taste. She has expensive taste. Ela tem um gosto para coisa cara que só Deus na causa. Agora vamos falar sobre pessoas egoístas, né? Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade, né, de pesquisar na internet sobre o que significa self. É o self de foto, por exemplo. Então, self, ela partiu do termo de selfismo, que é quando você, no caso, tira algo de si mesmo, ou seja, se põe à frente dos outros. Então, quando você tira a foto, ou seja, tira uma self, você está colocando você à frente dos outros. Por isso que é self. Então, nessa terminação desses pronomes reflexivos, nós vamos ter justamente isso. Em todos eles vamos ter o que? Self. Porém, quando tivermos no plural, nós vamos usar selves. A gente vai ver isso lá para frente um pouquinho. Não vamos se apressar com a gramática, senão a gente acaba perdendo foco. Então, qual é a questão que vamos ter agora? É falar sobre si mesmo de uma forma egoísta. Então, first one we have, he only thinks about himself. He only thinks about himself. Olha, ele só pensa em si mesmo. She only thinks about herself. 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 Ou, então, quando você fala diretamente para a pessoa, né, você pode dizer o quê? You only think about yourself. You only think about yourself. Você só pensa em você mesmo. Quando a gente trabalha com essa ideia, né, nós temos algumas pessoas que acabam, no caso, fazendo o quê? Tomando o controle de tudo para si, né? E você acaba, no caso, sendo uma pessoa, digamos assim, desagradável por conta disso, dessa atitude. Então, a ideia é justamente falar sobre isso, né? Então, você pode falar o quê? They like to be in control. They like to be in control. They like to be in control. Se você tem uma pessoa ao seu lado que gosta de ser assim, né, controladora, cuidado. Take care, please. Então, cuidado, né? Então, colocando em inglês, podemos falar o quê? Like to be in control. Então, você pode substituir o quê? Podemos substituir o sujeito, né? Então, a gente pode falar I like to be in control, né? Eu gosto, né? Eu gosto de controlar, de ter o controle. Então, você pode falar You like to be in control. You like to be in control. Ou seja, você gosta de controlar. Ou podemos falar também o quê? Quando for na terceira pessoa do singular. Então, olha aqui o Szinho novamente que eu falei da última aula. Quem não assistiu ainda à última aula, por favor, assistir. Sem pular nenhuma aula. Para que lá na frente não venha haver prejuízo educacional. Então, nesse caso, she likes to be in control. She likes to be in control. She likes to be in control. Ou seja, ela gosta de estar no controle, né? Agora, sabemos que nós temos sempre aquele amigo, né, que vive com a cabeça nas nuvens, sonhando acordado, pessoa que não tem essa realidade vivenciada, né, vive sempre com a cabeça longe dali, né? Então, nesse contexto, nós podemos falar o quê? He always has his head in the clouds. He always has his head in the clouds. He always has his head in the clouds. Olha, ele sempre tem a cabeça lá nas nuvens. Ele sempre está com a cabeça nas nuvens. He has his head in the clouds. He always has his head in the clouds. E caso você pode substituir facilmente o quê? Pelo she. Então, she always has her head in the clouds. Qual a diferença de um para o outro? Na primeira, nós colocamos justamente o quê? Colocamos o he. Então, o pronome aqui de posse vai ser o his, porque refere-se a he.
Já aqui nós temos o her, porque nós estamos falando sobre she. Então, she always has her head in the clouds. Ela sempre está com a cabeça nas nuvens. Mas você pode também estar falando diretamente com as pessoas. Então você pode dizer o quê? You always have your head in the clouds. You always have your head in the clouds. Lembrando aqui que tem um pequeno equívoco, né? Na hora de fazer o nosso slide, mas facilmente dá para perceber, né, que houve esse equívoco e dá para entender, né, que aqui ficou a outra parte. Então, na cabeça, a cabeça nas nuvens. Então, you always have your head in the clouds. Ou você poderia facilmente substituir por I. I always have my head in the clouds, né? Lembrando que esse your vai ser usado, né, quando no caso nós temos you. E quando referimos a I, nós não podemos usar o your, e sim o my, que é MY. Então, I always have my head in the clouds. Eu sempre estou com a cabeça nas nuvens. Alright? Let's go. Quando nós temos que conversar ou contar um segredo a alguém, to tell a secret to someone, né, contar um segredo a alguém, nós precisamos saber que aquela pessoa vai manter o segredo. Mas quando a pessoa não mantém, ela simplesmente pode ouvir isso de você em inglês. You can't keep a secret. 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 Você não consegue manter um segredo, né? Você não consegue guardar um segredo. Você é uma pessoa linguaruda, como diz aqui no meu Nordeste. You can't keep a secret. You can't keep a secret. Quando a pessoa é muito orgulhosa, soberba, prepotente, ela tem essa dificuldade aqui, que é I have a hard time admitting my mistakes. 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 Eu acho difícil admitir meus erros. Dificilmente eu assumo que eu erro, né? Então, nesse caso, né? I have a hard time admitting my mistakes. E quando a pessoa é uma galinha, né? A gente usa esse termo do reino animal, né? Sobre uma pessoa que gosta simplesmente de ficar com várias mulheres ao mesmo tempo, né? Então, nesse contexto, nós falamos womanizer, 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 né? Que é o lado de ser galinha, né? De ser safado, de ser cafajeste. Então, nós falamos o quê? You're a womanizer. You're womanizer. You're a womanizer. Você é um conquistador barato, você é uma galinha, né? Ou simplesmente podemos falar he's a womanizer. He's a womanizer. He's a womanizer. He's a womanizer. Ou, mais e bem mais ofensiva, né, pra gente encerrar a aula de hoje, nós podemos usar o quê? She's a total slut. She's a total slut. She's a total slut. She's a total slut. Olha, ela é uma perfeita, né, vagabunda, né, uma pessoa safada mesmo, né? Então, quando a gente quer descer o nível e ofender a pessoa. So, guys, have a nice studies. Repeat all the material in my channel. Se você puder, né, eu agradeceria muito escrever nos comentários suas dúvidas e não deixe de perguntar, ou até mesmo, se for o caso, né, elogiar, porque a gente quer ter o seu feedback. Então, por favor, nos mantenha atualizados sobre sua opinião ou até mesmo sobre suas dúvidas. Ficarei encantado em responder cada um dos comentários. See you guys!